Olá, eu sou o Diego Rangel e esse é o Investindo Aqui. E vamos para mais um quadro Aprendendo com eles. Hoje com Ela Investe, um vídeo aí de as 10 armadilhas financeiras que acabam com o seu dinheiro. Vamos ver o que ela tem para falar? Na vida vão aparecendo ali algumas armadilhas que, se a gente não ficar de olho, elas com certeza vão atrapalhar a nossa vida no futuro. Então, nesse vídeo, eu separei as 10 principais armadilhas financeiras que, com certeza, eu, você ou qualquer pessoa que esteja assistindo esse vídeo, com certeza a gente já caiu em alguma dessas armadilhas. Então, a gente precisa ficar de olho para que isso não atrapalhe a nossa vida financeira no futuro. A primeira armadilha é clássica. A gente gasta, gasta, gasta. Chega no final do mês, a gente abre a fatura do nosso cartão de crédito e toma aquele famoso susto e fica se perguntando, tá, como que eu vou pagar essa fatura porque esse mês eu extrapolei um pouco? É isso, é sobre isso. Exatamente um relato que eu tive em alguns vídeos, que eu fiz alguns vídeos atrás, que eu basicamente gastava e achava que o dinheiro era infinito. E quando chegou as faturas dos cartões, eu não tinha dinheiro para pagar, eu tive que pegar empréstimo para poder pagar tudo isso. Dureza, mas é a vida. E aí a gente olha uma coisa linda chamada pagamento mínimo e a gente acha que o banco é o nosso amigo, porque ele está deixando a gente pagar um valor bem menor do que de fato é a nossa fatura. E aí que tá o perigo e que as coisas podem sair do controle, porque a gente tem duas opções quando a gente vai ali fazer aquele pagamento mínimo. É exatamente o que aconteceu comigo. Pagava o mínimo, sempre pagando o mínimo, achando que ia dar tudo certo, e no final deu tudo errado. A gente pode simplesmente fazer o pagamento mínimo que o banco está mostrando para a gente, e aí, se a gente só fizer isso, a gente vai acabar caindo no famoso crédito rotativo. E o valor que a gente ainda não pagou da fatura, porque a gente só fez o pagamento mínimo, o valor que a gente ainda não pagou, ele vai incidir uns juros, assim, bem amigáveis, né? Que giram em torno ali de 400% ao ano. Então, esses juros ele vai incidir em cima do valor que você não pagou até a sua Coisa maravilhosa aí para sua saúde financeira, ó. Parabéns. próxima fatura. E o segundo caso é quando você decide fazer o parcelamento da sua fatura. E como a gente pode ver aqui, o banco é bem nosso amigo, né? Uma taxa ali bem simples de 285%. Nesse aí ainda tá mais bem explicado, porque na época que eu me envolvi com esse problema aí, as taxas de juros não eram tão claras. Você via o valor das parcelas. Aí ficava a seu cargo de fazer a conta, né? Também fui burro de não fazer a conta, né? Enfim, né? Jovens. Ao ano. Então, como a gente pode ver, quando a gente parcela a nossa fatura do cartão, continua tendo taxas absurdamente altas, de 285% ao ano sem seguro e chegando a 455% ao ano com seguro. Meu Isso Deus. daria uma taxa de juros de 10,70% ao mês. Gente, isso não existe. Essa taxa de juros a gente nunca consegue achar em nenhum outro lugar, né? Só nos juros que incidem em cima das nossas dívidas. Eu não preciso nem frisar aqui que isso é uma extrema armadilha, porque quando a gente passa ali do limite no nosso cartão de crédito, a chance da gente cair no rotativo ou ter que fazer o parcelamento dessa fatura é grande e a chance disso virar uma bola de neve é maior ainda. A segunda armadilha é a gente não conferir o nosso extrato bancário, porque sim, às vezes muito. Tá aí uma coisa que ultimamente eu tenho pecado pra caramba, que é de não conferir o extrato bancário. Nas últimas faturas eu fui conferir algumas coisas e eu vi que eu deixei algumas taxas passarem, por não ter atingido a cota de gasto mínimo do cartão e enfim. Então, cara, isso faz uma diferença danada. Assim, foram 2 meses que eu deixei que eu não conferi. Até porque eu tento controlar os gastos de forma mensal. Assim, eu tenho um teto para gastar. Então eu fico sempre ali próximo desse teto para gastar. Eu falei, não, enquanto eu tô próximo desse teto, tá tranquilo. Eu acabei não conferindo isso. Então eu acabei pagando aí 2 meses de taxa aí à toa, porque bastava fazer uma compra, talvez, de um lanche para poder resolver. Mas eu acabei não acompanhando. Então
Isso, e quando também você tem algum cartão que não tem anuidade ou mensalidade, etc., e acaba aparecendo na fatura por algum erro, e você acaba não conferindo, e você acaba pagando aquilo ali. E por não conferir, se você deixa isso daí ao longo de um ano, quando for fazer o somatório, é uma quantia considerável e que pode fazer alguma falta. Muitas coisas passam despercebidas no nosso extrato porque a gente acaba não olhando. É muito comum a gente ver casos daquelas cobranças de pacotes de serviços ou de alguma outra coisa que você não contratou, porque banco adora fazer isso, né? Ele adora embutir coisa na gente, coisa que a gente nem contratou. Seguros também. Que sempre de olho em seguros de cartão, seguro compra, enfim, uma série de seguros que às vezes embutem da tua fatura. Pode ser por alguma compra, pode ser algum seguro do cartão. Isso é bem comum. Até porque todo mundo recebe ligação, essas ligações de robô e etc. Você tende normalmente, quer dizer, pelo menos eu tendo a desligar. Vai que acontece algum erro nesse que você desliga o telefone e ele acaba entendendo que é para contratar, ou então se ouviu parte da mensagem você contrata, enfim. Aí tem que ficar de olho. E fica ali no nosso extrato, e se a gente não olha, só tá ali sendo descontado todo mês da nossa conta e a gente não faz a mínima ideia. E depois pra gente cancelar é pior ainda, né? Imagina depois de meses e meses e meses pagando, querer cancelar, não vai ter como. E outra, cancelar essas coisas. Hoje em dia, eu não sei como é que. Assim, eu não sei como é que são vocês com esses cancelamentos. Mas antigamente a gente falava com alguém para cancelar e conseguia ir em algum estabelecimento para cancelar. Hoje em dia é um terror para você cancelar esse tipo de coisa. Porque você fala com o robô, aí você tem algumas opções, as opções às vezes são ambíguas e você acaba sempre tendo que retornar ao menu inicial e acaba nesse ciclo aí até que você perde a paciência e desiste. Eu não sei se é feito propositalmente para isso ou não. Eu acredito que seja. Reaver os valores que a gente já pagou, é complicado. Então nunca esqueça de sempre dar uma olhadinha ali no seu extrato bancário, para você ver se não está tendo alguma cobrança indevida sem que você saiba. É exatamente por isso que os bancos digitais crescem cada vez mais aqui no país, né? Porque a gente não precisa se preocupar com taxa, com tarifa, então isso acaba sendo um grande aliado pra gente que não quer ficar se preocupando se vai ter que ficar pagando taxa, tarifa, pacote, essas coisas assim. A terceira armadilha é a gente não controlar as parcelas. Ah, detalhe, ela falou de bancos digitais, mas tem que tomar muito cuidado com algumas coisas. Tudo bem que eles tendem a não embutir alguma coisa, alguma taxa e tudo mais, mas assim, dependendo do produto financeiro que você tenha, eu tenho um produto financeiro, um CDB num determinado banco, no qual se você é comunicado do resgate dele, que ele vai para sua conta, você tem que selecionar a opção de que não quer que ele vá para um outro tipo de investimento e que você quer direto na sua conta para você poder reinvestir. Quando eu não consigo responder, eu não respondo ou não vejo, ela vai diretamente para esse tipo de investimento que rende menos do que uma outra opção que seria melhor para mim. Isso daí, obviamente, o banco ganha, né? Então, enfim, tem que tomar cuidado com isso também. Parcelas do nosso Próximo. cartão de crédito. E isso com certeza faz muita gente cair, ó, na primeira armadilha que a gente. Ele acaba tá linkado realmente com a primeira. E é justamente o que aconteceu comigo, né? Que eu não acompanhei os parcelamentos e o valor deu mais baixo, porque eu tinha acabado um parcelamento de uma determinada coisa e o valor não atingiu a cota mensal. Então acabou incidindo na taxa. Falou aqui nesse vídeo, no crédito rotativo ou ter que acabar parcelando a fatura. Porque o que muitas pessoas fazem? Ela faz uma comprinha aqui, se eu parcelar, R$ 30 por mês, tá tranquilo. Essa outra aqui, se eu parcelar, dá 25 por mês. Não cabe no meu bolso, não tem problema não. Aí depois, quando ela abre lá a fatura do cartão de crédito e ela vê o somatório daquelas pequeninas parcelas que ela. Aconteceu comigo recentemente com um hobby que eu tenho praticado. Eu acabei me empolgando com o hobby e eu
acabei gastando, mas falei, não, cabe, isso aqui cabe. Não, 6 vezes, não, 8 vezes, não, isso aqui 10 vezes dá. Quando eu fui ver, eu falei, gente, gastei tudo isso num mês com esse hobby. Bateu um certo arrependimento e desde então eu botei um pé no freio aí que eu tô 2 meses sem gastar praticamente nada no hobby. Teve, ela vê o estrago que ela fez com a fatura daquele mês. O que a gente precisa sempre embutir na nossa cabeça, inclusive eu sempre coloquei isso na minha cabeça, é que o limite do cartão de crédito, ele não é um dinheiro que tá ali pra gente, não, o dinheiro é meu, eu tenho ali 5 mil de limite no cartão, então eu tenho 5 mil para gastar. A gente não pode embutir esse tipo de pensamento na nossa cabeça. Porque se a gente acha que o limite do nosso cartão é o limite que a gente tem só para torrar, que aquele dinheiro é nosso, que a gente está livre ali para gastar, a chance da gente fazer besteira e acabar colocando dívidas ali na nossa vida é grande. Até porque alguns cartões de crédito te disponibilizam 3 ou 4 vezes o valor da sua renda mensal de limite. Até para você ter condições de parcelar mais coisas. Alguns influenciadores falavam sobre antecipação e que dinheiro é tipo uma máquina do tempo. Dinheiro, crédito é uma máquina do tempo. Acredito que seja uma verdade mesmo. Você acaba antecipando uma coisa que você não pode comprar naquele momento, então acaba pagando por isso. Particularmente, o que eu faço? Eu coloco um limite máximo de compra parcelada que eu tenho. Se eu atingo esse limite de compra parcelada, eu só vou cogitar em fazer uma nova compra parcelada depois que eu tiver pago pelo menos alguma delas. Porque senão a gente vai saindo ali do controle e quando a gente vê, a gente está com muita compra parcelada para poder pagar. No mundo ideal, seria o quê? Quando a gente faz uma compra parcelada, o certo seria a gente já ter o valor dessa compra guardado, para esse caso a gente quisesse pagar à vista. Só que Boa dica que ela tá dando aí, é uma dica que eu já escutei há alguns anos atrás. Sempre que você for fazer uma compra parcelada, garanta que você tenha aquele valor ali para poder pagar. Eu tenho o valor numa reserva, ok, então eu posso pagar isso aqui. Então você sempre vai comprar baseado nisso daí. é óbvio, né, que isso não vai se aplicar para todo mundo. Muitas pessoas fazem compras parceladas justamente porque não tem aquele dinheiro guardado. Tirando as situações emergenciais, é claro, às vezes a pessoa ela não tem um dinheiro guardado e a geladeira dela queimou. O que ela vai fazer? Ela vai ter como ficar sem a geladeira dela? Não, ela vai ter que fazer uma compra, muito provavelmente ela vai parcelar essa compra, mas é muito importante que ela faça uma compra onde a parcela que ela está fazendo caiba no orçamento dela, para que ela não faça uma compra que ela vai parcelar e depois ela não vai conseguir pagar. A quarta armadilha tem tudo a ver com Ainda falando de algumas dicas que eu já escutei, inclusive ela serve também para financiamentos imobiliários, é que não comprometa 30% da sua renda, ou seja, você pode ter coisas financiadas até 30% da sua renda. Se você está ultrapassando isso daí, você começa a correr algum tipo de risco. Então, talvez seja um ponto de atenção aí, um ponto até para tomar como uma dica, como um aprendizado aí e até talvez uma aplicação. o que a gente acabou de falar. Quando a gente pega uma pessoa que ela está entupida de parcelas no cartão de crédito dela, muito provavelmente ela está fazendo muitas compras por impulso. E é exatamente essa a nossa quarta armadilha, quando a gente cai ali naquele vício de ficar fazendo compras por impulso. A compra por impulso, ela acontece Uma compra de coisas de hobby, por exemplo. simplesmente quando a gente compra algo que não é necessário, a gente não tá precisando, mas a gente vai simplesmente lá e compra. Seja porque tá na promoção e a gente vai pagar mais barato e a gente vai lá e compra aquilo. Então a gente vê uma roupa bonita nova, a gente vê um tênis novo e a gente acha, não, tá tranquilo, se eu parcelado é pra eu comprar aqui. E a gente tá ali comprando impulsivamente, colocando mais parcelas ainda no nosso cartão, gastando mais dinheiro ainda e às vezes gastando dinheiro que a gente nem teria que estar gastando. E sabe aquela pessoa que faz compra por impulso? Muito provavelmente ela vai cair na quinta armadilha, que são as famosas promoções. Quem adora fazer compra simplesmente para ter aquele prazer ali de estar comprando, muito provavelmente não vai poder ver uma promoção na sua frente que já Eu nunca tive esse problema de ver uma promoção e. Mentira! Mentira! Eu tive sim, eu tive justamente com essas compras que eu citei ainda há pouco. Eu vi que tinha algumas coisas que estavam um pouco mais abaixo do valor e com parcelamento em mais vezes. Eu fui lá e comprei. Mas estava dentro do orçamento. vai querer comprar, porque vai estar economizando.
Só que nem sempre promoção é o nosso aliado, né? Uma coisa é a gente comprar uma coisa que a gente realmente está precisando e aí a gente aproveita uma promoção para pagar mais barato, e outra coisa é a gente ficar pagando ali mais barato em coisas que a gente não precisa, que muito provavelmente ou vai ficar socado ali no nosso armário, sem a gente usar, depois a gente vai acabar doando, ou então às vezes promoção de alguma comida no supermercado, a gente acaba comprando demais, não come tudo, depois estraga. Então a gente tem que saber muito dosar quando a promoção vai de fato valer ou não a pena. Tá, pra fugir disso daí, eu acho que vale a dica de que se tem uma coisa que você compra com recorrência, com frequência, você pode monitorar esse preço e ver se tá compatível ou não, ou quando é que realmente é uma promoção, não pegar uma Black Fraud, que normalmente acontece aí, que é tudo pela metade do dobro, né? E coisas maiores, fazer uma lista de desejos, uma lista de metas e saber se aquilo ali realmente vai estar numa promoção ou não, se é ou não uma oportunidade para comprar. A sexta armadilha é a gente gastar dinheiro porque a gente merece, porque a gente trabalhou muito, então eu mereço. Isso aí foi o motivo do meu endividamento quando eu tinha lá meus entre 17 e até pagar, acho que é 17, 22 ou 23 anos. Então, o maior motivo foi esse. Eu comecei a trabalhar com 15 anos e trabalhava, estudava, aí depois com 18 eu comecei a trabalhar somente e trabalhava bastante. E aquele negócio, eu mereço. Trabalhei tanto. Tá na hora de eu comer uma coisa diferente, uma coisa gostosa, ou então comprar uma coisa mais cara. Não vai por esse caminho. Gastar o dinheiro que eu tô trabalhando para poder ter. Eu concordo que a gente tem que ter eventuais gastos focado na gente, focado no nosso bem-estar, porque isso é muito importante pra gente manter a nossa sanidade mental. Mas tem gente, né, que leva isso para um outro nível, para um outro patamar. Chega no final de toda semana, trabalhei muito, preciso comprar roupa que eu gosto, preciso sair para beber, preciso fazer qualquer coisa. Como eu falei, eu concordo que a gente tem que ter esses gastos focados no nosso bem-estar, mas a gente precisa saber dosar. Porque quando a gente dosa e evita gastos desnecessários, a gente consegue poupar alguma coisa no final do mês. Fala aqui de poupar, não é só para investir não, tá? Quando a gente poupa, a gente consegue destinar esse dinheiro para lugares melhores. Seja ele para a nossa reserva, porque se der algum problema na nossa vida, a gente tem a segurança de ter um dinheiro guardado. Seja para destinar ele para a gente melhorar em alguma área da nossa vida, alguma área de atuação, investir na nossa educação. Ou que seja de fato para poder investir e querer garantir um futuro melhor. A sétima armadilha são os produtos ofertados pelos bancos. Porque quando a gente senta para conversar com o nosso gerente, né, o que não falta é enxurrada de produto que eles... Bem, sentar com o gerente é coisa que eu não faço já tem um bom tempo, né? Há muitos anos, porque eu uso contas digitais. Para não dizer que eu não uso, que eu só uso contas digitais, eu tenho uma conta no banco que tem agência física, mas eu não lembro a última vez que eu movimentei alguma coisa na conta. começam a oferecer pra gente, principalmente os famosos títulos de capitalização. E como eu falei aqui num vídeo recente aqui do canal, eu já caí nessa de título de capitalização, porque eles são vendidos ali, né, como uma poupança que a gente escolhe um valor. Na real, eles fazem um pouco até diferente. Dependendo da situação, meio que quase aconteceu isso comigo. Quase ou aconteceu, eu não lembro agora. Eu sinceramente eu não lembro. Quando eu fui fazer os empréstimos, eu queria um valor um pouco mais alto e só liberaria esse valor mais alto se viesse com um título. A venda casada, né? Não sei se pode se dizer que é venda casada, mas enfim. Então eles acabam colocando alguns produtos financeiros quando você está precisando de crédito. É uma grande armadilha. Então, Que a gente vai querer ficar colocando ali todos os meses em troca, além da gente ficar colocando ali todos os meses em troca, além da gente estar poupando, a gente também participa de sorteios e premiações e no final de 60 meses a gente tem o nosso dinheiro de volta porque foi o que a gente conseguiu poupar naquele período. dinheiro de volta, entre aspas, porque assim, dependendo do prazo do título, você sofreu com a inflação, então teve desvalorização do teu dinheiro. E isso é uma bela de uma armadilha, né? Porque a gente deixa ali o nosso dinheiro parado por todo esse período
No final, beleza, eu tenho meu dinheiro de volta, só que a gente se esquece da famosa inflação. O teu dinheiro ficou ali parado bonitinho, mas a inflação não ficou parada não. E aí você deixou o seu dinheiro parado e no final de 5 anos o que você fez de fato foi a perder poder de compra por causa da nossa inflação, com o seu dinheiro ali parado sem ser corrigido por nada. Outro clássico ali que muitos são tentados é quando abre o aplicativo do banco e olha ali, né, aquele crédito pessoal com limite pré-aprovado, que vai poder facilitar ele com parcelas que caibam no bolso dele. E aí aquela pessoa que já estava ali precisando de um dinheiro, já estava ali na tendência já de querer pegar um dinheiro emprestado, é a armadilha perfeita para ela de fato pegar aquele crédito que o banco está oferecendo. Muitas às vezes não leem todas as entrelinhas daquele crédito, não sabe ao fato ali os juros que vai estar incidindo em cima dele, não faz um planejamento para ver se ele vai conseguir arcar com o pagamento desse empréstimo que ela acabou de pegar. E no final das contas não se pergunta o mais importante, né? Eu de fato estou precisando disso ou eu só estou pegando isso porque o banco está ali, ó, me ofertando aquele limite, aquele crédito pré-aprovado para mim? No final, o que a gente tem que fazer é fugir completamente desse tipo de armadilha para nossa vida financeira. A 8ª armadilha é aquela promessa ali de retornos muito rápidos com investimento, aquele 2% ao mês, 3, 5, 10% ao mês, as famosas pirâmides financeiras, o tanto de gente que acaba Isso daí eu não vou nem comentar sobre isso. caindo na pirâmide financeira porque tá querendo resultado Até porque o próprio nome já diz, né? Me ajudem. rápido, porque tá querendo ganhar dinheiro fácil. A quantidade de gente que realmente cai nesse tipo de pirâmide é muito grande. E o que a gente precisa embutir na nossa mente sempre é que, gente, não existe dinheiro rápido, não existe dinheiro fácil. Se a gente quer de fato ali investir o nosso dinheiro, a gente vai ter que ter paciência, porque os resultados eles vão demorar para aparecer. A 9ª armadilha é quando a gente começa a se comparar com as pessoas ao nosso redor. Principalmente quando a gente entra na... Nossa, isso daí é bem delicado, porque é muito difícil você não acabar não se comparando a alguma situação hoje em dia. Hoje em dia, com rede social, a gente acaba imerso em um monte de realidades que às vezes não são nem a realidade daquela pessoa. A pessoa tá mostrando uma boa vida, mas às vezes ela tá endividada. Até que ela não esteja endividada, mas o que tem que parar e pensar? Eu nasci da mesma forma que aquela pessoa? Eu nasci na mesma família? Eu nasci no mesmo estado? Eu tive as mesmas oportunidades que aquela pessoa? Para você fazer um comparativo, mesmo que fizesse um comparativo que tivessem essas coincidências de nascimento, de mesmas oportunidades, o nosso pensamento não é um igual ao do outro. Meu pensamento não é igual ao seu pensamento que está assistindo esse vídeo agora. Tem até aquela piada da mãe e do filho. Fala, mas todo mundo faz. Aí a mãe fala, você não é todo mundo. De fato, você não é todo mundo. Não existe uma mente coletiva. A sua mente é única. A minha mente é única. Então, fazer essas comparações é o maior erro que a gente pode fazer. Eu posso dizer isso porque por muitos anos eu fiz esse tipo de comparação. Eu me comparava com algumas situações, com algumas pessoas no meu meio social. Só que eu comecei a reparar que tudo era diferente e mesmo quando tinha alguma situação parecida, a mente era diferente. E acabou que a pessoa que mais se enquadraria na minha situação, ela também tomou um caminho diferente que foi muito diferente do que aconteceu comigo. Então, não dá pra comparar. Não dá. Não se compare a ninguém. Você não é todo mundo. Rede social, né? Quem nunca entrou ali no Instagram, aí começa a ver viagens, carros, casas, pessoas mais bonitas, mais ricas, mais tudo que a gente, né? A gente precisa sempre colocar na nossa cabeça que sempre vai existir alguém mais rico, mais bonito, com mais ali coisas na vida do que a gente.
Porque quando a gente começa a se comparar com outras pessoas, a chance é grande da gente começar ali a querer comprar bens materiais, comprar alguma blusa, alguma roupa, começar a ter bens materiais que a gente não precisa, mas é só pelo simples fato da gente mostrar para as pessoas ao nosso redor que a gente também é capaz de ter aquilo. Então, E é aquele lance de você ter e não ser, né? Eu acho que a gente foca hoje muito. Eu vou falar de uma forma geral, né? Porque acho que é uma parcela mínima das pessoas que focam em ser e não. Ah, eu tenho alguma coisa, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Aí a gente acaba entrando um pouco na filosofia, né? Quem é você? Aí você vai falar, ah, eu sou médico, eu sou operador de caixa. Não, isso daí é o seu cargo. Quem é você? Ou seja, quem sou eu? Quem é o Diego? Aí o caminho dessa prosa aí é outro e é uma prosa para outro tipo de vídeo. Prosa. Eu não sou nem mineiro. Sou carioca falando prosa. quando a gente começa a se comparar com outras pessoas, a gente precisa ter muito cuidado, porque isso pode acabar virando uma armadilha pra gente. Eu, particularmente, diminuí drasticamente o tempo que eu fico nas redes sociais, porque eu sei que, no final das contas, aquilo não faz bem. A gente fica ali, quando a gente fica horas ali passando, sem ter feito nada, fica se comparando, no final isso não faz bem. E a 10ª armadilha é basicamente a mãe aqui de muitas armadilhas que a gente acabou de falar. Se a gente tivesse isso, com certeza a gente evitaria cair em muitas outras coisas que a gente falou aqui nesse vídeo, que é a falta de planejamento financeiro. Porque quando a gente faz ali um mapeamento da nossa vida financeira, a gente sabe quantas compras parceladas a gente tem, o quanto a gente já tem que arcar todos os meses, olhar ali os gastos que a gente está tendo, se são alguns gastos desnecessários, que a gente não precisa saber só o quanto a gente gasta, a gente precisa saber com o que a gente gasta para a gente poder ver ali. Será que tem alguma coisa que eu estou gastando desnecessariamente que eu posso cortar? Isso é muito importante porque quando a gente tem um planejamento financeiro, a gente evita fazer compras desnecessárias, a gente tem real noção. E o problema da gente fazer isso é que a gente só faz isso quando a gente começa a ficar apertado. Eu digo isso por experiência própria, até porque quando a gente está bem financeiramente, a gente não olha para isso. Aí quando dá uma apertada em alguma coisa, meu planejamento financeiro, aí é uma coisa que a gente faz mensalmente. Eu digo isso porque eu peco nesse planejamento e acompanhamento financeiro até hoje. Eu acabo sempre focando em coisas mais simples, tipo, eu tento sempre gastar menos do que eu ganho, para sempre sobrar alguma coisa para poder investir e para manter as contas de forma saudável, né? Mas o acompanhamento certinho o acompanhamento detalhado das coisas, eu acabo não fazendo mensalmente. É uma coisa que, inclusive, eu estou tentando corrigir. Da nossa vida financeira. E isso facilita muito o nosso processo. Falando por mim, o controle de gastos fez total diferença na minha vida, porque quando eu comecei ali a fazer um mapeamento do que eu estava gastando, eu consegui eliminar muitos gastos desnecessários e focar de fato nos meus objetivos, porque a gente precisa ter objetivo. Quando a gente tem um objetivo ali estampado na nossa cara, fica muito mais fácil da gente se manter firme e de não perder o foco. Mas é claro, né? Tudo nessa vida a gente precisa dosar. Nem só um extremo de um lado e nem só de um outro. Nem só a avareza de só ficar poupando, 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 mas também nem o outro lado de sair gastando ali indevidamente e depois acabar ficando cheio de dívida. E você, já caiu alguma dessas armadilhas que a gente acabou de falar aqui no vídeo? Se não caiu, qual outra armadilha você já caiu na sua vida? Porque eu duvido que você não tenha caído em alguma armadilha financeira durante a sua vida. Então é isso aí. O vídeo da Ela Investe. Aproveita aí, galera, para curtir, né? Já tô curtindo aqui também. Segue ela aí. Acompanhe outros vídeos dela que parece um canal bem interessante, inclusive. Vai ser um canal bem interessante, inclusive. E aproveitando que eu estou curtindo aqui, deixa o joinha pra mim também, beleza? Então, o vídeo de hoje foi esse. Como eu disse, não se esqueça de curtir, compartilhe aí pra dar uma força pro canal e se inscreve aqui para os próximos vídeos, beleza? Até a próxima.